Muito bem, o propósito dessa gravação é uma aula de exercício adicional, a aula que eu dei para vocês presencialmente, onde nós vamos trabalhar com a autoavaliação, que eu deixei disponível para vocês no Moodle, e essa autoavaliação corresponde a uma prova anterior, cujo conteúdo foi os balanços integrais de massa, momento e energia, do capítulo 4, e aplicações aí da equação de Bernoulli. Ok? Então nós vamos passar problema por problema e vamos discutindo um a um. Lembrando que o enfoque dessa aula não é resolver, às vezes, literalmente os problemas, mas indicar mais rapidamente o caminho das pedras. Gigante? Bom, o primeiro problema diz o seguinte: a água está entrando num canal plano, né, ou seja, saindo paralelamente à sua tela, com 0,75 pés de altura, com uma velocidade uniforme v. Né? À medida que a água escoa pelo canal, o nível se eleva para um pé de altura e um perfil de velocidade parabólico do tipo A igual a y menos by2 com A igual a 4 segundos e B igual a 2 sobre pé sobre segundo. Determina a velocidade de entrada V. Então aqui, como está falando de velocidade de entrada e de saída, não está falando nada sobre forças e energia, né? Ele é um balanço que é um problema que está quantificando aí massas que entram e massas que saem. Né? Então, nesse sentido, nosso volume de controle, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar aqui em volta desse canal onde se tem a velocidade de entrada V. Nós vamos desenhar aqui um volume de controle pegando toda essa região até o perfil de velocidade conhecido. Então isso aqui vai ser o nosso volume de controle VC. No volume de controle aqui nós vamos fazer como a gente sempre tem feito, a linha cheia, com uma área de entrada A1, vetor, e aqui a velocidade de entrada V1. E aqui uma linha cheia com a área de saída, né, A2. E vamos definir também quem que vai ser o vetor de velocidade V2. Né? Tem um sistema de referência, aqui está o Y e aqui está o X, né, na direção transversal. Né? Muito bem. Então, dando sequência, um problema de conservação de massa. A nossa equação básica é a conservação da massa. Nessa equação, o que nós vamos considerar primeiro? Primeiro, o escoamento permanente, ou seja, não falou nada sobre a elevação desse nível de entrada, né, de 0,75 pés, que nós vamos chamar isso aqui de H1. Né, e essa altura de saída nós vamos chamar ela de H2, igual a 1 pé. Né, escoamento permanente. Então a gente vai poder cancelar esse termo, né, o termo de transiente, o termo que varia com o tempo. Vamos considerar também o escoamento uniforme somente na área de entrada. Nota que na saída o escoamento não é uniforme, ou seja, apresenta um perfil. Então essa velocidade de entrada que a gente quer calcular, que é o V, né, ela é uniforme na entrada, ela é constante na entrada, como o perfil de velocidade está mostrando. E o escoamento incompressível. Se o escoamento é incompressível, o ρ pode ir para fora da integral. Consideração número 3. Então, partindo para a solução, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Essa integral que vale em toda a borda do volume de controle, ela vai ser diferente de zero, onde existe o produto ρVA, ou seja, existe vazão de massa cruzando as fronteiras do volume de controle. Né? Então, isso aqui vai ser igual a zero. Nós vamos ter o termo de entrada, o ρ vai para fora, que é uma constante. Nós vamos ter aqui, ó, integral de V, vou deixar ela sem índice, que é o que a gente quer calcular, V, né? O V na entrada, vezes o dA1, e isso integral na área A1, mais o ρ integral de, na segunda área, na área de saída A2, vamos ter aqui uma velocidade V2, vetor V2, e a área de saída dA2. Como nós já vimos, né, o ρ vai ficar em evidência, o ρ em evidência multiplicando a soma de duas integrais. Como o ρ não pode ser zero, a soma das duas integrais vai ser zero. É como se você cortasse o ρ. Né? Então, pela consideração número 3, né, a gente vai poder colocar essa velocidade v para fora, que é o que a gente está querendo calcular, consideração número 3. Então, vetor v para fora e integral de dA da área. Quem que é a área? A área A1. Bom, para resolver esse segundo termo, o que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai ter que definir quem que é o vetor de velocidade V2. O vetor de velocidade V2, ó, o U que está aqui, ó, olha bem para a figura onde estou marcando. Ó, o U é o módulo do vetor, que varia com a área, mas é um módulo desse vetor. Né? Então ele tem um módulo I. Para se definir um vetor, o que você precisa? De módulo, direção e sentido. O módulo U dessa velocidade, a velocidade está apontando na direção de x. Então está na direção I. E no sentido positivo. Ou seja, mais I. Então esse é o vetor de velocidade
vetor de velocidade V2 mais um i, sentido positivo, ao longo do eixo, o módulo U. E quem que é o elemento de área? Nesse problema, se a gente for olhar para esse canal, né, aqui saindo do quadro, ó, vamos assumir que esse canal tem uma largura W, né, saindo para fora aqui da tela. Então, o elemento de área, onde essa velocidade está variando, a velocidade está variando ao longo de y, né, o elemento de área vai ser essa fatia que está aqui. Ó. E essa fatia tem um pedacinho da área dA, que ela vale exatamente W vezes esse pedacinho que está aqui, ó, dy. Então, o elemento de área vai ser W dy. Então, o elemento de área, W dy. Ou seja, a espessura dessa fatia que está saindo aí da sua tela. Mas nota que isso aqui é só um módulo. O vetor de área, ó, o A2, está apontado, ó, assim como o dA2, ele está apontado na direção do eixo x. Então, de novo, está no sentido positivo de i. Né? Então, agora você já consegue resolver. Né? Então vamos lá. Ó. O U, o V com A, o ângulo entre o vetor V que eu estou marcando no desenho e o vetor de área, o ângulo é de 180 graus, cosseno de 180 é menos 1, então isso aqui vai dar menos VA. Quem que é a área de entrada? A área de entrada, o módulo da área de entrada é exatamente a altura H1 vezes a largura saindo do quadro W. W, H1. Mais. Bom, como é que vai ficar essa integral que está aqui? Ó? Positivo com positivo, I com I, isso dá 1. Dá quanto? Mais 1. Então aqui você vai ter o vetor de velocidade U, que está aqui, ó, 4, y menos 2, y2, w dy. W dy. Então, uma integral de linha, uma integral simples, perdão, está variando ao longo do eixo y. Variando de quanto a quanto? Ó, olha o desenho, variando de 0, na coordenada y, até a superfície, que vale h2. Então, variando de 0, h2. Né? Então, vamos passar isso para o lado de cá. Vai ficar v, w, h1 igual. O que vai dar essa integral que está aqui? Ó? Aqui vai ser 4y2 menos 2y3 sobre 3. Né? y2 sobre 2. Né? Vezes w, isso aqui variando de 0 a h2. Podemos simplificar o w, né, que aparece dos dois lados, ou seja, a largura não importa. A largura não importa. Então, agora na hora de resolver, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a velocidade v. Né? A velocidade v vai ser 1 sobre h1. E aqui nós vamos poder simplificar. Ó. Né? O 4 por 2, vamos colocar as unidades. O 4 é a constante que está aqui. Ó. É 4 segundo a menos 1. Vamos deixar ela como incógnita. Né? 4 segundo a menos 1, isso é uma unidade. Né? Dividido por 2. Né? Até h2. Então vai ficar 2, isso tem unidade, né? Sobre segundo, né? 2 sobre segundo, vezes o y2, h2. Menos, o que é o 2 aqui? Esse 2 que está aqui, ó, tem essa unidade, ó, pés por segundo, sobre pés por segundo. Então é 2 sobre 3 pés por segundo, né? Não pode esquecer da unidade, vezes a cota h3. Substituindo valores, né? A cota H1 é 0,75 pés. Vamos fazer a conta nesse problema, né? Porque sistema inglês é sempre interessante se fazer. Né? Pés. Aqui nós temos 2 sobre segundo vezes a cota H2. Né? Essa cota H aqui de cima, aqui esqueci do índice H2, a cota H2 vale 1, 1 pé. Então, 1 pé quadrado menos 2 terços de pés por segundo vezes a cota H2 ao cubo. Então você vai ter 1 ao cubo, pés cúbicos. Então, a gente for olhar para as unidades, ó, eu tenho pés, corta com um desse pé. Sobrou velocidade, ó, pés por segundo. Do lado de cá, ó, pés com pés lá fora, pé quadrado, corta com pé cúbico, fica pé de novo, velocidade, pés por segundo. Então, tem consistência dimensional, os dois termos são termos de velocidade. Fazendo essa conta, você vai achar aqui a velocidade de 1,78 pés por segundo. Um problema de conservação de massa. Gigante.
Bom, o segundo problema da autoavaliação diz o seguinte, né? Tem essa figura que está aí, é uma junção entre duas tubulações, uma junção do tipo divergente, ou seja, ela abre o escoamento, e um líquido está escoando em regime permanente através de uma seção divergente. O diâmetro de entrada é de 0,05 e o diâmetro de saída é de 0,1 metros. Determine a vazão em massa desse escoamento, né? Vazão em massa, m ponto, né? Quilos por segundo. Se a diferença de nível entre os piezômetros é de 0,1 metros. Então, o que está mostrando aqui que é o piezômetro é essa altura dessa coluna aqui, ó, que nós vamos chamar de H. Né? H igual a 0,1 metro. Então, o piezômetro é um ponto de medida de pressão transversal à direção do escoamento. Então, essa medida transversal ao escoamento, né, quando a gente toma essa pressão, ela é uma medida de pressão estática. Lembrando, se esse tubinho estiver virado, com a ponta virada para a direção do escoamento, ele vai medir a pressão de estagnação ou pressão total, ou seja, a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica. A pressão dinâmica é o ρV2 sobre 2. Alguns problemas, né, têm tomadas de pressão total ou pressão de estagnação. É seguida no caso da medida da diferença das pressões estáticas, que é o P que aparece nas equações. Né? Então, esses piezômetros, enquanto abertos para a atmosfera, né, ou seja, as pressões que atuam em cima dos dois piezômetros é a pressão atmosférica, a pressão P0. Né? Considera a densidade do líquido igual a 1000. Então, esse aqui é um problema onde a gente pode resolver ele por linha de corrente, ou seja, usando a equação de Bernoulli. Então, o que a gente vai desenhar primeiro? Uma linha de corrente. Vamos ligar entre os pontos onde a gente conhece, ou existe uma tomada de pressão e a gente conhece os diâmetros de entrada. Nós vamos chamar esse aqui de ponto de entrada, ou ponto 1. Né? E aqui onde tem o segundo piezômetro, nós vamos chamar aí de ponto 2. Né? E nós vamos ligar aqui com uma linha de corrente esses dois pontos. Isso aqui vai ser a nossa linha de corrente entre o ponto 1 e o ponto 2. Vou colocar aqui uma referência, o do Z, né, é elevação, essa linha de corrente vai ser horizontal. É uma equação básica, então vamos trabalhar com a equação de Bernoulli, que é sobre ρGZ V2 sobre 2, né, igual a constante. Para calcular a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, usando a elevação do próprio líquido como medida de pressão, nós vamos precisar de relacionar isso para a parte estática, ou seja, para as colunas, para os piezômetros, ΔP igual a ρGH. Lembrando que essa equação ΔP igual a ρGH só vale para fluido estático, né? Não vale para fluido em movimento. Você pode mexer com essa equação onde o fluido está parado em repouso, ou seja, dentro dessas colunas que são os piezômetros. Né? E o que ele quer calcular que é a vazão de massa. Né? Então, em termos de considerações, vamos trabalhar com o escoamento ao longo da linha de corrente. Se você colocou linha de corrente, a gente já traz junto com ela a validade da equação de Bernoulli, que é o escoamento ao longo de linha de corrente, escoamento sem atrito, ou seja, a peça é muito pequena, né, para o atrito ser significativo. A gente está com a linha de corrente no centro do escoamento, ou seja, longe da parede. O escoamento também é permanente e é incompressível. Né? Então, na hora de resolver, nós vamos considerar também essa linha de corrente como horizontal, ou seja, o Z de entrada é igual ao Z de saída. Na verdade, no ponto 1 e no ponto 2 são iguais. Então, trabalhando com a equação de Bernoulli, ou seja, relacionando os pontos de entrada com os pontos de saída, o ponto 1 com o ponto 2, né, nós vamos aplicar a equação de Bernoulli entre os dois pontos, ou seja, P1 sobre ρ mais GZ1 mais V1 ao quadrado sobre 2 igual, é uma constante, né, o que acontece no ponto 1 também acontece no ponto 2. Por quê? Porque não tem atrito para dissipar energia desse escoamento V2 sobre 2. Então, pela consideração número 5, né, a linha de corrente é horizontal, então Z1 igual a Z2. Então, pela consideração número 5, nós podemos cortar esses dois níveis, né? E agora a gente pode juntar essas duas pressões. Né? Vamos colocar aí as pressões juntas, né? P1 com a P2. Né? Vamos deixá-las positivas. Se a gente for olhar aqui, qual pressão é maior? Né? Pressão é maior quando você tem uma coluna maior. Né? Então vamos deixar aqui as diferenças de pressões de P2 com P1. Né? A pressão do escoamento aqui é maior, né? No nível 2, porque você tem uma coluna de líquido maior, né? Sobre a altura. Então, mais massa de líquido, maior carga hidráulica, maior pressão. E aqui a pressão vai ser menor. Né? Vamos deixar maior pressão para menor pressão, ou seja, P2 menos P1. Vamos escrever isso dessa forma. Né? Então, P2 menos o P1 sobre o ρ vai ser igual à diferença entre as velocidades. Né? Como tem um 2 isolado aqui, vamos passar esse 2 já multiplicando esse ΔP.
para ficar a equação um pouco mais limpa, né? Então aqui vai ficar V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Então nota que você não conhece nenhuma das velocidades, tá? Então o que vai ser o ΔP? Maior pressão menos menor pressão, a diferença entre essas elevações vai ser a carga hidráulica, ou seja, exatamente a diferença entre esses dois níveis, que é o H. Então aqui vai ser 2 vezes o ρ, o G, o ρ, o G e o H. Diferença de pressão. 2 OGH dividido pelo ρ. Então o ρ vai acabar cancelando, vai ficando 2GH. E aqui nós vamos ter diferenças de velocidades. Bom, nota que a gente não tem as velocidades. E a gente quer calcular o quê? As vazões em massa. E a gente tem algumas opções, a gente pode relacionar essas duas velocidades usando a equação da continuidade. A equação da continuidade, a gente pegar aqui essa área transversal na região 1 e a área transversal da região 2, como o escoamento é permanente e incompressível pela conservação de massa, o que a gente sabe, né? Nós sabemos que V1A1 é igual a V2A2. Né? Então, a velocidade de entrada V1A1, a área de entrada π, vamos chamar o diâmetro de entrada de D1 ao quadrado sobre 2, igual a V2 e D2 ao quadrado sobre 4. Né? Então, aqui a gente consegue escrever uma velocidade em função da outra. Né? Então, o que seria V2? Se a gente jogasse aqui dentro, ó, o V2 seria igual ao V1, né? D1 sobre D2 ao quadrado. Então, vamos jogar essa definição aqui dentro. Ó. Então, vai ficar ó, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado é V1 ao quadrado, e a razão de diâmetros, que era ao quadrado, vai levar ao quadrado de novo, vai para a quarta potência. Então agora a gente isola o V1, vai ficar 2GH, V1 ao quadrado, 1 menos D1 sobre D2 elevado à quarta, e agora a gente isola o V1. Calculando o V1, a gente pode calcular a vazão. Então, isolando o V1 vai ser 2GH dividido por 1 menos D1 sobre D2 à quarta potência, tirando a raiz quadrada, né? Levando isso tudo a bem. Né? Se você fizer essas contas, né, tá tudo no SI, né? Ou seja, o diâmetro de entrada é dado, ó, D1, vou marcar aqui no enunciado, ó, o D1 é dado, 0,05, e o D2 também é dado, 0,1. Né? D1 sobre D2 vai dar razão de 1 sobre 2, essa meio. Né? E a diferença de altura entre os pirosâmios também é 0,1, que é o H, ó, que também é conhecido. Então os D1s são conhecidos e G é a gravidade. Né? Nota que aqui a gente não precisou ainda do ρ. Fazendo essas contas, você vai achar que o V1 vale 1,45 metros por segundo. A gente não quer velocidade, nós queremos vazão em massa. Por definição de vazão em massa, ó, escoamento incompressível, consideração número 4, ó, ele vai para fora, ó, consideração número 4. E aqui a gente está assumindo que essa velocidade é um valor representativo, o valor médio da velocidade na seção. A velocidade também vai para fora, porque o valor que você calculou é um valor médio, representativo. Então a vazão, a gente pode calcular ela como ρV, né, o módulo de ρ, o módulo de V, integral de dA vai dar A, ou seja, ρVA. Né? Se a gente for estar usando a velocidade da seção 1, a gente vai usar a área da seção 1, ρ, V1 e D1 ao quadrado sobre 4. O ρ aqui é dado, é de 1000, jogando as contas, vai fazer essas contas e vai achar que essa vazão vai dar 2,85 kg por segundo. Gigante? Muito bem, o terceiro problema diz o seguinte: uma turbomáquina é alimentada com uma vazão de 220 litros por segundo de uma água industrial com densidade igual a 1000. A pressão absoluta de entrada é 271,3 kPa e a pressão manométrica de saída é de menos 200 kPa.
O tubo de entrada e saída possui 200 milímetros de diâmetro cada, ou seja, tubo de diâmetro constante. O tubo de entrada se encontra uma elevação de 1 metro acima do tubo de saída da água. Calcule a potência dessa turbomáquina em kilowatts e indique se essa máquina é uma bomba hidráulica, requer energia, ou uma turbina, fornece energia. Ou seja, você vai calcular esse valor de potência no final e depois você vai falar para mim aí, pelo sinal dessa grandeza que você calculou, se isso é uma turbina ou isso ou uma bomba, ou seja, ela requer ou fornece energia. Essa energia está entrando ou saindo do nosso volume de controle. Então, falou em kilowatts, falou em potência, a gente está falando de energia, então aproximação de energia. Né? Então, antes de colocar nossas equações básicas, vamos esquematizar aqui um volume de controle, né, para esse problema. Tá? Nós vamos fazer aqui a turbomáquina como uma bolinha, né? E ele diz aí que o tubo de entrada se encontra a 1 metro de elevação acima. Então vamos colocar que essa máquina, esse tubo está vindo aqui de cima, ó, alimentando essa máquina, né? Por cima. E aqui é o ponto de saída, onde vai ter a nossa área A2. Esse aqui vai ser o nosso volume de controle. Vou fazer um balanço de energia em toda essa máquina que está aqui. Ó. Esse vai ser o nosso volume de controle. Volume de controle. E vou marcar aqui com a linha cheia a área de entrada, a área A1. E aqui vou marcar com a linha cheia a área de saída A2. Né? Então aqui nós temos o duto de saída com o mesmo diâmetro do duto de entrada e a distância, o desnível entre esses dois pontos, o ponto de entrada e o ponto de saída, que ele fala aí que é um desnível de 1 metro de elevação, que eu vou chamar esse desnível de H, a diferença dos níveis. Né? Existe aqui uma velocidade de entrada V1 e uma pressão de entrada P1, e aqui na saída existe uma velocidade de saída V2 e esse escoamento tem uma pressão P2. Né? Na equação de energia, a pressão que vai aparecer ó, dentro da última integral, que estou marcando aqui com a caneta, é sempre a pressão termodinâmica, pressão sempre absoluta. Né? E aí a definição de energia. Bom, se der um problema aqui hidráulico, nota que aqui não falou nada sobre calor, transferência de calor para esse sistema. Né? Então nós vamos considerar que esse volume de controle ele é adiabático, ou seja, ele não transfere calor para a vizinhança. Então, isso é igual a zero por causa da condição número 1. Né? E também não falou nada sobre trabalho devido às tensões de aceleramento, nem como outros trabalhos. Então, na mesma consideração, vou limar esses dois termos, né? Consideração número 2. E o trabalho de eixo é a potência que a gente quer calcular, a potência mecânica, para rodar essa máquina, ou essa máquina está fornecendo esse trabalho de eixo, essa potência mecânica. Né? Não falou nada de variações temporais, né? Então nós vamos continuar assumindo aqui que o escoamento ele é permanente, ou seja, sem variações de energia no tempo, sem acúmulo de energia no tempo. Vamos considerar também que o escoamento ele é de água, o ρ é constante, né? O ρ é constante, consideração número 4. Se você quiser botar ele para fora da integral, a gente coloca, nós vamos ver que nem sempre é necessário colocar ele todo para fora. E o escoamento é uniforme, ou seja, a gente é dado termos de vazão, né, desse problema. E vamos considerar também esse escoamento como isotérmico. Se o escoamento é isotérmico, não tem variações de energia interna. Né? Velocidades de entrada vão ser iguais, entrada e saída vão ser iguais. Por quê? Porque o diâmetro é constante. Se ele é incompressível, né, a conservação da massa no escoamento permanente sempre vai ser verdadeira, ou seja, a massa que entra é a massa que sai. Como o escoamento é de água, o ρ é constante, a vazão de entrada é igual à vazão de saída, ou seja, o VA de entrada é igual ao VA de saída. Então, a consequência dessa consideração que está aqui ó, é que VA vai ser igual a VA. A equação aí dá continuidade para escoamento incompressível, ou seja, isso é a vazão. Cuidado para não confundir que vazão com, estou marcando lá na equação de cima, com que ponto? Que ponto é taxa de calor. A letra é a mesma, só que a diferença é um pontinho entre elas. Né? Okay? Então, partindo para a solução, o que sobrou? Sobrou o que você quer calcular, que é um trabalho de eixo menos WS, e vamos ter essa integral que está aqui, ó, na entrada e na saída. Então, quando o escoamento é uniforme, significa que a energia e a pressão são uniformes ao longo das áreas. Né? Isso significa escoamento uniforme, que é a nossa consideração número 5. Ó. Então, a gente pode jogar isso para fora
E essa integral de área só vai ser diferente de zero nessas linhas cheias que eu marquei no volume de controle, ou seja, em A1 e A2. Tá? Então esses termos vão poder ir para fora, vai ficar o E na entrada, o E1, mais P1 sobre ρ, o ρ também vai para fora. E vai sobrar integral de V1 dA1. Isso na área A1. E a mesma coisa na saída. E2, P2 sobre ρ, integral de A2, V2 dA2. Então, por definição, integral de VDA, isso aqui é a vazão em volume. E na entrada, ó, como o produto escalar entre V e A o ângulo é de 180, o produto escalar vai dar negativo, então você vai ter menos a vazão. E essa integral define a vazão de saída. Só para lembrar, a vazão é definido como integral de A de V dA. E o sinal positivo e negativo vai identificar se é uma vazão de entrada ou de saída. Então, na saída, o ângulo entre V e A é de 0 graus, cosseno de 0 dá 1 positivo. Então, aqui nós temos mais a vazão. Então, você pode colocar o produto ρ, vazão, em evidência. Então, o nosso trabalho de eixo vai ser igual a ρ vezes vazão. E aqui vai ficar os deltas. Vou colocar primeiro os termos positivos. P2 menos P1 sobre ρ, mais o delta de energia. O que é energia? Variação de energia interna, o 2 menos o 1. O delta de energia cinética, V2 ao quadrado, V1 ao quadrado, sobre 2. E o delta de elevação, G, Z2 menos Z1. Então, agora pegando as nossas últimas considerações, como o escoamento é isotérmico, não varia a temperatura, não varia a energia interna. A energia interna é CPT, né, calor específico de temperatura. Então não tem variações de energia interna. O escoamento é isotérmico, consideração número 6. E as velocidades não vão variar porque o diâmetro de entrada é igual ao diâmetro de saída. Então isso é um problema, apesar de ter a consideração número 7, né? Como tem muitas considerações, a equação é muito grande, a gente corta muito termo. Então o que sobrou aqui? Ó? Então agora sobrou menos WS é igual a ρ vezes a vazão. Eu tenho P2 menos o P1 sobre ρ e a diferença de elevação. Bom, é Z2 menos Z1. Então, Z2, se a gente colocar um nível Z aqui, olha para o desenho onde está o volume de controle. O nível Z exatamente no Z2, né? Então, o Z2 vai ser 0 e o Z1 vai ser a cota H, a elevação H a partir do nosso referencial H. Então aqui esse termo vai ficar menos, negativo, ó, menos GH. Menos GH. GH. Joia. Né? Então, dando continuidade, né, nesse problema, vou fazer o produto, né? Então, menos WS vai ficar Q vezes as diferenças de pressão, P2 menos P1, e o termo que vai ser negativo, ρg, H vezes vazão. Nota que o ρgH também define uma unidade de pressão, né? Então pressão vezes vazão, isso é potência. Né? Bom, agora vamos olhar quem são as pressões que foram dadas, né, no nosso problema. Né? Lembra que a gente tem um conceito de pressão manométrica. A pressão manométrica é a pressão absoluta, né, em relação à pressão atmosférica. Né? E essas pressões que aparecem aqui são sempre absolutas. Vamos ver a pressão de saída primeiro, P2, o que foi dado? A pressão de saída ela é manométrica, ó, menos 20 kPa. Então aqui foi dado uma pressão manométrica. O que é pressão manométrica? Pressão manométrica vai ser pressão absoluta menos atmosférica. Ou seja, o P2 que aparece, que é sempre absoluta, vai ser a manométrica mais P0. Né? Então a gente pode escrever que a pressão P2 absoluta é a pressão manométrica, é o P2 manométrico, mais P0. Bom, e o P1? Pressão de entrada foi dado como pressão absoluta, que é o P da equação. Então a gente deixa realmente o P1.
menos ρgh vezes vazão. Então, na hora de fazer essas contas, quais os cuidados que você vai ter que ter? Então, o P2 é dado, né, menos 20 kPa, a pressão atmosférica 101,3 kPa, e a pressão P1 também é dada, 271,3 kPa. Né? Então, fazendo essas contas, o que você vai verificar? Né? Você tem que ter cuidado na hora de trabalhar com a vazão, lembrando que a vazão está em litros por segundo, né? Tá no SI, você vai jogar isso para metro cúbico por segundo. Então, fazendo essas contas, tirando esse sinal negativo, você vai achar que o WS vai dar um número positivo igual a 44 kW. Bom, como é que a gente vai avaliar agora se isso é uma bomba, uma turbina, ou seja, se essa máquina consome ou produz energia? Então, nós vamos voltar aqui para aquela nossa colinha, né? Nessa nossa colinha, o que a gente escreve? Para a energia aumentar, a taxa de calor tem que ser positiva, a taxa de trabalho tem que ser negativa. Então, o que você calculou? Você calculou um trabalho que é positivo, ou seja, está na direção inversa do que está aqui na nossa colinha. Se o trabalho é negativo, a energia aumenta. Como o trabalho é positivo, ela consome energia. É isso? Então, o trabalho é positivo. Então, o trabalho é positivo, essa máquina não vai aumentar a energia, ela vai baixar a energia, ou seja, você está tirando energia dela, está jogando energia para fora dessa máquina. Né? Então, se o trabalho é positivo, ela está jogando energia para fora. Jogando de que forma? Na forma de trabalho mecânico. Então, se o trabalho é positivo, né, a energia da corrente de fluido diminui entre a entrada e a saída. Né? Então, libera energia na forma de trabalho. Então, isso aqui realmente é uma turbina hidráulica, uma máquina de produção de potência. Beleza? Muito bem. O nosso quarto problema fala sobre uma curva de 180 graus, né? Uma curva que faz uma volta completa, possui 5 centímetros de diâmetro interno. Um líquido escoa em regime permanente a 12 metros por segundo. Expressões manométricas nos manômetros 1 e 2, tá vendo essas duas bolinhas azuis que estão aí, ó, nas duas junções dos tubos, 1 e 2, expressões manométricas são de 64 e 33 kPa, respectivamente. Calcule a força em newtons para manter essa curva estacionária. Né? A densidade do líquido é igual a 1000 kg por metro cúbico. Todos os problemas têm a densidade. Então, aqui no esquema, o que nós vamos começar a fazer? Vamos desenhar um volume de controle. Então, onde a gente conhece as coisas? A gente sabe que a pressão nessa seção é conhecida. Né? Então, aqui vai ser a área do volume de controle sempre apontada para fora. Né? Aqui vai ser uma área... aqui é a área de saída, né? A2, e aqui é a área de entrada, A1. A área de entrada, A1. Então, meu volume de controle, eu vou fazer ele passar aqui. Ó. Então, eu vou marcar aqui um quadradão, ó, pegando toda essa região que está aqui. Ó. Isso aqui vai ser o nosso volume de controle. Esse é o nosso volume de controle. Né? Então ele quer a força em newtons manter essa curva estacionária. Então nota que as componentes de velocidade são horizontais, a força para manter esse lugar vai ser a força horizontal. Né? Então aqui marcamos com a linha cheia as fronteiras permeáveis. Associada a essas áreas, né, nós vamos ter aqui velocidades de entrada e saída. Ó. A entrada no ponto 1, vetor azulzinho, ó, de velocidade V1, e na saída, vetor de velocidade V2. E aqui nós temos as pressões dessa seção, a pressão de entrada 1, né, dos manômetros 1 e 2, pressão de entrada maior que a de saída, né, e como é a pressão manométrica, ela é maior que a pressão atmosférica. Né. Então, a gente foi ilustrar o diagrama com as forças de superfície que estão atuando. Né. Então aqui nós temos a força de pressão P1, a força de pressão P2 é um pouquinho maior, né? Um pouquinho menor, desculpa, porque é uma pressão de saída, 33 para 64, então no diagrama aqui é menor, e aqui do lado de fora existe uma pressão atmosférica atuando nesses lados que está aqui. Ó. Aqui existe uma
P0 atuando, e a mesma P0, ó, na mesma escala, né, atuando do lado de fora. Né? Essas setinhas aqui indicando as forças de pressão. Né? Então, pensando aí na nossa equação básica, né, nós temos aqui a equação da componente horizontal da força, força de superfície, força de campo, termo de acúmulo de momento e taxa elétrica de momento. Então nós vamos considerar que nesse caso, como o nosso problema está horizontal, a gravidade está aqui, ó, ao longo de y, não ao longo de x, nosso problema está ao longo de x, sem força de campo na direção de x. Escoamento permanente, não tem acúmulo de momento nesses problemas, então isso é igual a zero graças à condição número 2, a consideração número 2. Isso é tão bagunçado assim, né? Igual a 0 graus da condição número 2. E nós temos aqui um escoamento incompressível. Esse escoamento incompressível, o ρ é uma constante, pode ir para fora. Então o ρ pode ir para fora, condição número 3. E essa velocidade que a gente vai calcular do líquido escoando, nota que os tubos, a curva não tem variação de diâmetro. Se não tem variação de diâmetro, a velocidade ela vai ser constante na entrada e na saída, V1 e V2, um tubo mesmo módulo. Né? O módulo é um valor constante de 12. Então essas velocidades que estão aqui, ó, elas são uniformes ao longo das áreas, são constantes ao longo das áreas, né? Consideração número 4. Né? Então o que sobrou nesse problema? Bom, forças de superfície. Então são as forças que tocam a superfície. Para manter isso parado, né, nós vamos representar em qualquer lugar aqui, ó, a força que nós temos interesse em calcular. Né? Vamos deixar ela sempre alinhada com o sistema de coordenadas, Rx, né? Posso colocar nessa junção, posso colocar em qualquer lugar, na verdade. É um Rx. Né? Pode ser na junção 1, na junção 2, ela vai estar aí no volume de controle, tocando a superfície do volume de controle. Né? Então, na direção de x também, ó, na direção de x, eu tenho pressões atuando sobre as áreas. Então aqui eu tenho uma resultante de forças de pressão atuando na seção 1 e na seção 2. Ó. Quem que é resultante das forças de pressão? P1 absoluto menos P0 absoluto. A resultante vai dar um P1 manométrico. Né? Então, e para a direita, ó, a pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica. Então tem uma força positiva de P1 menos P0, resultante das forças de pressão, sempre absolutas na área de entrada. E na área 2, as pressões também são positivas, então ela também é positivo, tudo na direção de x. Eu tenho aqui um P2 menos um P0, vezes a área A2. E depois você tem o termo de borda. O termo de borda, termo que funciona na superfície do volume de controle, né? O ρ e o V vai para fora, e isso só vai ser diferente de zero na área 1 e na área 2. Então você vai ter aqui ó, U2, o ρ, V2, escalar. O que sobrou? Integral de dA. Integral de dA da A, área A2. É a mesma coisa para a área A1. Né? Vou trocar os índices aqui, que eu pus os dois primeiros, mas vamos colocar o índice 1 primeiro, né? Coerência. T2, A2. Vamos trocar esse índice aqui, que isso aqui na verdade é o índice 1 e não o 2. O 1, o V1, A1. Muito bem. Então, resolvendo. O que foi dado no problema? A força é o que a gente quer, né? O Rx é a nossa incógnita. Né? Isso aqui já foi dado, é o P1 manométrico, que é conhecido. Isso aqui é o P2 manométrico, que também é dado. O problema deu duas, ó, marcando aqui no enunciado, pressões manométricas, 64 e 33. Né? E ele falou o diâmetro do tubo, então você tem a área. A área de entrada igual a área de saída. Né? Vamos colocar as áreas iguais. Ó, área 1 igual a área 2, vamos chamar simplesmente de A. Né? Então podemos colocar em evidência essa área, vai ficar P1 manométrico mais P2 manômetro vezes a área A, que é a mesma. Igual. Então agora vamos definir. Ó, quem que é o vetor de velocidade U1? Né? Então o U1 está no sentido positivo. Então o U1 vai ser positivo com o módulo V1. Né? Esse é o vetor V1. Né? Vou colocar ele um pouquinho mais para cima. Esse é o vetor V1. Ele é positivo. Né? Olha lá, a componente dele está no sentido de x.
Então, o U1 é mais V1. O que vai ser o U2? Ó, olha a velocidade de V2 para onde ela está. Ela está apontada para a esquerda, não para a direita. Então ela tem um sentido negativo com o módulo V2. Beleza? Então, ó, mais V1. E agora vai ficar ó, ρVA. Rho V1 A1. O que você vai olhar agora? Você vai olhar agora para o sinal de V em relação a A. Ó. Na entrada, o ângulo de entrada é de 180 graus entre V e A. Então, dá um valor negativo. Você tem menos V2, que é o U2. De novo, ó, o Rho V2 A2. Quem que é o V2A2? O V2A2, o produto escalar dele vai ser um número positivo. Estou marcando aqui no desenho, mesma direção, mesmo sentido, vai dar um número positivo. Né? Então, se você for olhar agora esses dois termos, ó, as velocidades são iguais. As velocidades são iguais. Vamos pegar o Rx, jogar isso para o lado de lá, né? Isso vai para cá negativo, menos P1 manômetro mais P2 manômetro, vezes a área A. Né? Então, esse aqui vai dar um número negativo, ρVA. V1 é igual a V2, que é igual a V. E o A1 é igual a A2, que é igual a A. Então, a gente pode pôr em evidência dois termos de mesmo sinal e mesmo modo. Então, menos duas vezes ρ V2A. Ok? Então, as pressões já foram dadas. A gente conhece o P1 e conhecemos o P2. Já está aí. A área a gente pode calcular. Nós temos o diâmetro, a área de seção transversal, πd2 sobre 4, você consegue calcular a área. A velocidade, 12 metros por segundo, também é dada, então você conhece. A densidade, estou marcando aqui no enunciado, é de 1000, também é conhecida. Então você pode aí calcular esse Rx. Então esse Rx ele vai dar um número de menos 756 newtons, menos 756 newtons. Então, antes de você parar o problema aqui e responder, olha o que ele está perguntando. Ó. Olha o enunciado. Calcule a força em newtons para manter a curva estacionária. Manter a curva estacionária é fazer o quê? É uma força que você tem que adicionar ao seu volume de controle para manter o quê? Tudo parado, tudo no lugar. Então, uma força de resposta a todas as ações que estão acontecendo, ou seja, as forças que o fluido está causando na estrutura. O fluido faz uma força de pressão, ou seja, empurrando a peça na entrada e na saída, empurrando a peça para a direita, na direção de X. Está fazendo uma pressão. A pressão 1 e a pressão 2 são maiores que a pressão atmosférica do outro lado. Pressão manométrica positiva. Então, ele está empurrando nas duas seções a peça, a curva, para a direita. Né? E a velocidade? Quando o fluido fizer aquela curva na entrada, ele fez a curva, ele vai bater na parede, transferir momento e empurrar essa curva para a direita. Então, tanto a pressão quanto a variação de quantidade de movimento vão gerar esforços na mesma direção, ou seja, na direção positiva de x, né, para a direita. E para você manter isso parado, você tem que fazer uma força no sentido contrário, de igual modo, no sentido contrário, na direção oposta a essas forças, na direção oposta a x, que é o Rx. Se nesse problema tivesse perguntado para você qual que é a força que a água faz na peça, aí sim você iria calcular uma força de ação. Nesse caso, a força da água sobre a curva, aí sim seria uma força de ação, que no livro a gente chama de Kx, né, igual a menos Rx. Seria uma força positiva, como a gente fisicamente consegue enxergar. Gigante, então muito cuidado com o que se pede no enunciado. Ele está te pedindo uma força de reação para manter a estrutura estável, manter as coisas no lugar, ou uma força de ação, ou seja, a força que a água faz sobre a peça. Se você lembrar disso, você vai estar bem. Bom, nossa última questão é uma questão de fundamentos. Na verdade, nós já respondemos essa questão num dos exercícios que nós fizemos antes, no segundo exercício, né? E ela é uma questão que foi da prova da Petrobras para engenheiro de petróleo de 2011. E ela diz o seguinte: a equação de Bernoulli é uma equação importante na mecânica dos fluidos, pois ela relaciona variações de pressão
com variações de velocidade e de elevação ao longo de uma linha de corrente. Essa equação, apesar de ser simples, né, como a gente sempre chama atenção, ela deve ser aplicada apenas em situações que obedecem certas restrições, como, por exemplo, escoamento ao longo de uma linha de corrente. Então, além de ser um escoamento válido apenas para a linha de corrente, ou seja, você não pode relacionar essas pressões, velocidades e desnível entre linhas de correntes diferentes, tem que ser na mesma linha. Além disso, o escoamento deve ser, letra A, transiente, compressível e sem atrito. Letra B, transiente, incompressível e sem atrito. C, permanente, incompressível e com atrito. Permanente, compressível e sem atrito. E, por fim, permanente, incompressível e sem atrito. Nós já fizemos isso, na verdade é a letra E. Escoamento permanente, incompressível e sem atrito. Então, quando a gente mostra a origem da equação de Bernoulli, que é a equação de Euler, né, apesar da gente interpretar a equação de Bernoulli às vezes como equação de energia, ela é uma equação que vem das forças que atuam na partícula fluida. E as forças que atuam numa partícula fluida, que está numa linha de corrente, quais são as forças atuantes? A resultante das forças de pressão, P2 e P1, uma diferença de elevação entre os pontos, um ΔZ, e uma diferença de velocidade que acontece pela aceleração da corrente, que é o termo de advecção. Então, o V2, que aparece na equação de Bernoulli, o V2 sobre 2, ele vem do termo advectivo, ou seja, vem desse termo que está aqui, do V, dV, ds. Quando a gente integra isso aqui, que aparece o V2 sobre 2, ou seja, a aceleração da própria corrente. E esse termo vai acontecer, a advecção vai acontecer, em situações como, por exemplo, junções convergentes ou divergentes. Então, nesse caso, ó, a linha de corrente, a velocidade da corrente acelera quando você reduz a área. Isso que causa essa variação de velocidade. Então, apesar de a gente interpretar isso como variação de energia cinética, isso, na verdade, é advecção. A equação de Bernoulli não é a equação de energia, é a conservação de quantidade de movimento, ou seja, a variação das forças que atuam na estrutura. Né? Quando a gente trabalha com equações de Bernoulli, é importante lembrar também os conceitos de linha de energia e linha piezométrica. Aí a gente interpreta a equação de Bernoulli como a equação de energia. Né? Então, se você tem aqui um reservatório, né, o desenho que nós mostramos na sala, né, onde você tem uma tubulação, e aqui você tem uma redução de diâmetro, e se você conectar aqui piezômetros, ou seja, dutos, ligando essas tubulações, né? Aqui eu vou colocar um duto virado para a direção do escoamento, para medir a pressão total do escoamento. E aqui eu vou medir com outro piezômetro também pressões estáticas e pressões totais desse escoamento, né? Então, se você pegar esse sistema que está desenhado aqui, esse reservatório, e preencher ele com um líquido, né, e deixar essa válvula aqui fechada, você vai ter que ter problema de vasos comunicantes. Né? Então, essa linha azul que está aqui, ó, a linha de energia, ela coincide com a linha piezométrica. Então, agora, ó, se você abrir a válvula e deixar o escoamento rolar, com velocidade V, né, o que vai acontecer nesse caso? A linha piezométrica vai abaixar. Então, esse nível abaixa. E a pressão total se mantém constante. Então, esse nível fica aqui. Aqui, como a velocidade aumentou, o que diz a equação de Bernoulli? Né? P sobre ρ, V ao quadrado sobre 2, Gz é uma constante. Nesse caso que está aqui, como a velocidade nessa seção aqui ela aumentou em relação à seção anterior, a velocidade aumentou, a pressão estática diminui. Quem mede pressão estática? Pressão estática é medida pelo piezômetro que toma a pressão na direção transversal do escoamento. Seria esse cara e esse aqui. Então esse aqui diminui ainda mais. Ó. Então esse nível vai baixar mais ainda. E aqui está medindo a pressão total. O que é a pressão total? É essa soma que está aqui. Ó.
Isso aqui é a pressão total ou de estagnação sobre ρ. Então, toda vez que você tiver um tubinho virado na direção do escoamento, a pressão que ele vai medir é a soma da estática com a dinâmica. A dinâmica é V2 sobre 2, né? E o piezômetro 1 e 3 estão medindo somente a pressão P, a pressão estática, a componente estática da pressão. Então, a diferença entre esses dois piezômetros que está aqui, ó, né, é a pressão dinâmica, V2 sobre 2. De entrada, V1, né? E esses dois piezômetros aqui, ó, nota que aumentou a velocidade, aumentou a diferença de pressão total com pressão estática, ou seja, aumentou a diferença de pressão dinâmica. Né? E faz sentido, por quê? Porque a velocidade aumenta, diminuiu a área, aumenta a velocidade. Né? Então, essa linha que liga as interfaces totais, né? Que é essa linha que está aqui, ó, isso aqui define a linha de energia do escoamento. Né? E essa linha que eu estou desenhando aqui em verde, ó, que vai ligar os piezômetros, né? Mudou, ó, chegou na restrição, baixou a velocidade, baixou a pressão estática. Essa linha é a linha piezométrica, é a linha que liga as pressões estáticas. E a linha de energia liga as pressões totais do escoamento. Então, linha de energia, pressão total, linha piezométrica, pressão estática. Gigante? E gigante.